Olá, Sapiens! Bem-vindos de volta ao DR das Dietas. Essa é uma série de vídeos, doenças cardíacas, é isso? Doenças cardiovasculares, Cardiovasculares, exatamente. isso mesmo. E a última pergunta que eu fiz foi sobre tabagismo e depois a gente vai falar sobre etilismo também nesse vídeo, vamos não é falar mesmo? só dos tóxicos, né? Só dos tóxicos. Então você me perguntou qual o risco, né? A pessoa que fuma. O tabagismo. Parece óbvio, né? Mas a nicotina altera os vasos sanguíneos, esse tipo de coisa, Ajuda né? a apertar os vasos sanguíneos, diminui o óxido nitroso, vários mecanismos aí. Além de todas as outras toxinas que tem no cigarro, né, Sapiens? Porque não tem só nicotina, Entope os capilares do pulmão e aí vai, né? Bom, E o pessoal por aí sabe vai. disso, né? Que faz mal. Então, ó, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, comparado com quem não fuma, se a pessoa já fumou, mas parou, ela consegue reduzir o risco dela cardiovascular para 15% só a mais de risco do que quem não fuma. Ok. De 75% a 15%. Ou seja, você pode reduzir muito o seu risco, ficar bem próximo de quem nunca fumou. Agora, quem está fumando em vigência de fumar, o risco de cigarro tradicional, mais, 4 vezes a mais de risco de ter um infarto, de ter um evento cardiovascular, que pode ser AVC ou ataque do coração, porque a pessoa fuma. E se o cigarro for mentolado, esse risco aumenta para 5 vezes, mais de 5 vezes. Então, comparado ao cigarro normal com o cigarro mentolado, os dois são péssimos. É melhor parar de fumar. Deve ter a ver com aroma, alguma coisa assim. Ah, deve ter aquele químico. Esses negócios de sabores. Tem narguilé, tem esses cigarros novos. Vai falar em eletrônicos. Eletrônicos, porque eles têm sabores, viu? Também. Deve ser o caso do mentolado? A gente não sabe o quanto que é o aroma ou o saborizante que está fazendo o risco ser maior do que um cigarro tradicional. Mas eu vou dizer um negócio para vocês, Sapiens. Cigarro é fedido do mesmo jeito. Se você acha que está fumando cigarro mentolado porque está sendo menos fedido, você está enganado. A fedição é a mesma coisa. Pronto, falei. Estatisticamente, os dois são perigosos e são fedidos igualmente. E se juntar cigarro com obesidade, diabetes, pressão alta, aí pronto, né? Aí vai só acumulando risco. Aí vai acumulando 40% a mais, não sei quanto por cento a mais, que esses outros fatores a gente vai vendo ao longo das próximas semanas, né? Tabaco mastigado, ele tem diferença do outro? Porque... Você sabia que, eu não tinha ideia, mas tem quase 300 milhões de pessoas no mundo que ao invés de fumarem, mascam É por causa da nicotina, é como se fosse o chiclete. O chiclete tem nicotina lá, né? Como ele não faz fumaça, o que é que eles viram? Eles viram que a chance de você ter uma doença isquêmica, tipo um infarto ou uma angina, né, entupir as coronárias do coração, é 2,2 vezes maior do que quem não masca. Ou seja, é mais ou menos metade do que fumar. Ok. Mas ainda tem, tá? Aí tem aqueles negócios de câncer de boca também que dá, né? Pode ter outras que aí eu não fui a fundo para estudar essas outras informações. Bom, vamos lá naquele narguilé e os cigarros eletrônicos que não fazem fumaça, fazem sei lá o quê. Qual que é a impressão que Não, a narguilé pessoa... faz fumaça, é o cigarro que Os dois tiram vapor, né? Tiram vapor, isso. Eles processam os químicos que tem lá e transformam em vapor. O narguilé, as pessoas às vezes têm uma ideia errada de que aquele vapor está, tipo, filtrando os produtos químicos e que estaria protegendo o pulmão. Mas você sabe que é exatamente o contrário? Não. Porque aí parece uma nebulização. O vapor, ele acaba entrando no pulmão e coloca as partículas para dentro com mais facilidade. É como se fosse aquele negócio de tabagismo secundário? Também tem a ver com o tabagismo passivo. Que ele acaba virando um tabagismo passivo, é isso? Só que talvez até seja pior, porque é como se fosse uma nebulização. Sabe quando a pessoa está com asma que faz aquela bombinha de nebulização? Sei. Que aí ajuda aquele vapor d'água ajuda a entrar a substância no pulmão. É uma das maneiras mais eficazes de você colocar alguma coisa na corrente sanguínea e através do pulmão. Então quer dizer que entra mais. Pode ser que entre mais. Eles viram uma chance mais ou menos de 1,7 vezes da pessoa ter mais arritmias, quem usa o narguilé, do que quem não usa, e 2,2 maior de ter infarto ou angina. Quer dizer, é menos do que o cigarro tradicional. Angina, só para explicar, é dor? Angina é a dor que a pessoa tem antes do infarto. Okay. É como se estivesse faltando oxigênio, mas não obstruiu 100%, não matou o músculo do coração ainda, mas está arriscando. E eles viram 10 vezes mais chance da pessoa aumentar a frequência cardíaca, por isso que aumenta o risco de arritmia, antes e depois de fumar o narguilé, né? Eles compararam as pessoas antes de fumar e depois de usar. Porque a nicotina está entrando bombada, porque o que aumenta a cardíaca é a nicotina, a cafeína, tá? Então tá, como você falou, né? vaporizou, entrou mais. 7 vezes mais aumentou a pressão antes e depois de fumar. Então, assim, tem todos esses riscos aí, fiquem ligados. E sobre charutos? Não, primeiro entre cigarros eletrônicos. Cigarros eletrônicos. Os cigarros eletrônicos não achei nenhuma meta-análise. Eles viram evidências que pode
algumas evidências controversas, que pode aumentar o risco, mas porque está entrando químico de todo jeito, sabe? Mas não teve muita diferença ainda, porque tem poucos estudos comparando. Mas então, eu acho que a ideia do cigarro eletrônico veio do narguilé, viu? Veio. De vaporização, tal, só que menor. Às vezes eles têm um conteúdozinho lá, um reservatório de água, e outros tipos têm bateria. Então, assim, mas o processo é parecido, é transformar aquilo em vapor, né? E os charutos e cachimbos que o pessoal gosta? E as pessoas acham que faz menos mal porque não traga, né? Isso. Que aí cai exatamente naquela questão que você perguntou da segunda passagem. Eu comparei a segunda passagem com o narguilé, porque ele já está vindo como segunda passagem, parece. Também, quem está ao redor, porque é como se tivesse vaporizado, né? Isso. Tem razão. E aí o cigarro, o charuto e o cachimbo, eles ficam mais na boca. Então tem todo um risco de aumento de câncer de boca, orofaringe, mais de 2,5 vezes, e talvez até de pulmão também. Mas aumento de doença coronária aumenta mais ou menos 70% o risco de doença coronária, de AVC, e mais ou menos 50% a mais de risco de morte geral por doença cardiovascular, quem usa cachimbo e charuto, do que quem não usa. Mas essa segunda passagem é importante pelo seguinte, porque a pessoa acha que não vai para o pulmão, ela devolve a fumaça, vamos explicar o que é a segunda passagem, né? Ela devolve a fumaça para o meio ambiente. E aí essa fumaça já está com partículas mais finas, assim, tipo de micrômetros, um negócio bem fininho mesmo, igual eles analisam para a poluição do ar, 25 micrômetros, 10 micrômetros, bem baixinho. E aí a própria pessoa respira de volta e aí entra no pulmão. E quem está ao redor? Quem está ao redor é o chamado fumante passivo. Esse daí está mais danado do que o cara que está fumando. Não, na verdade está menos, mas está danado do mesmo jeito. Mas está danado do mesmo jeito, porque ele está respirando a segunda passagem, entendeu? Ele não está usando... Mas a segunda passagem não é a que joga na sanguínea? É o que entra mais fácil na corrente sanguínea, mas nós não polui o pulmão. Tem a nicotina. Okay. Pode poluir o pulmão também. Entendi. Se a pessoa conviver com alguém que fuma na mesma casa, ou a gente tem idade para lembrar daquela época que o povo fumava em restaurante, avião, barzinho, avião. Dentro do cinema. Então, dentro do cinema, fumando, imagina... mas eles separavam, só fumava o que estava no lado de cá e o lado de cá ficava cheirando a fumaça. Então, na verdade, tinha dois fumantes lá, os ativos e os passivos, do lado lá. Exatamente. Então, assim, fumantes passivos têm um risco aumentado, sim, de mais ou menos 65%, de ter mais chance de ter doença cardiovascular, só porque convive ou fica muito em ambiente com gente que fuma. E é interessante a gente lembrar uma coisa, eu não sei se vocês se lembram dos outros vídeos, vocês vão olhar lá, que eu sempre falo do Bradford Hill. E um dos critérios do Bradford Hill é o seguinte, você tem que ter uma associação, fosse de associação de 2 ou 3 vezes mais, mas você tem que comprovar também que tirando aquele risco, você melhora. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram uma investigação, sabe, depois que houve os banimentos de fumar em local público, local que bom fechado. Aquilo, hein? Putz, lembra? Fumava em bar, você saía defumado. Não, tinha que tirar a roupa, botar pra lá, tomar banho, o cabelo ficava impregnado, é uma desgraça. E eles viram que realmente tem diminuído a prevalência de doenças cardiovasculares, principalmente em jovens, que são as pessoas que pegaram essa melhora, né, de não ter tanta exposição ao cigarro em locais públicos. Os jovens que fumam do lado de fora, né? E outra maneira de comprovar que realmente o tabagismo tem o risco aumentado é você tirar o tabagismo e ver se diminui o risco. Então, os ex-fumantes, realmente, eles chegam a ter um risco muito menor. Pode diminuir para 75% só de risco, até para 15% só de risco. Comparando com 5 vezes risco, Sapiens, é muito menos. Então, assim, se você parou de fumar... Parabéns para você que está parando de fumar, que está tentando parar de fumar, que já pegou chicletinho, que já tirou a fumaça, que está indo no médico. Continue força, 5 anos, tá? Para deixar de ser fumante. Mas de qualquer forma você já vai ganhando benefícios. Quanto mais automaticamente tempo você parando já está ganhando benefício. Sem fumar. Ana, e o meu vinho? E o seu vinho? O que você faz sobre o seu vinho? Vai falar dele? Vai falar mal dele agora? Talvez. Mas não falou lá do paradoxo do espanhol no outro vídeo? Mas a gente não sabe se é por causa do vinho. Vinho, é o vinho. Aí, Sapiens, o espanhol, o viés de ideologia do espanhol aqui. Assim, existem realmente várias, vocês vão falar, ouvir muitos médicos falarem, é porque a bebida pode até ajudar a prevenir doença cardiovascular e tal. O que existe de evidências? Existem algumas controvérsias, tá? Existem comparações entre bebedores leves a moderados e pesados. Então, o que eles viram, assim, para resumir? Que pode haver uma redução de risco que varia, de 30% a 19% só. Não é uma redução muito grande. A redução mesmo, o ideal é ser de 50% para menos. Para você se proteger mais ainda, diminuir pela metade seu risco daquilo lá. Eles não chegaram a isso. Melhor tá? que nada.
Mas, por exemplo, não é um motivo para uma pessoa que não bebe começar a beber. Não, sim, mas E essa proteção não foi vista em pessoas com menos de 40 anos, só com pessoas com mais de 40 anos. Olha só. Então, assim, você que tem menos de 40 anos, não bebe, não vai começar a beber por causa disso. A gente tá achando que está se protegendo de doença cardiovascular. Vai atrás de evitar as outras coisas. Mas para as pessoas que bebiam, tipo, levemente, que aí a controvérsia é a quantidade, porque uns falam em gramas, outros falam em doses, é um pouco complicado, mas é coisa leve, é tipo, sei lá... Uma taça de vinho por dia, 2 cervejinhas de latinha, uma dosezinha de destilado pequeno, cheio de gelo. Pequena, né? Isso. Aquelas doses dupla não, sabe? Porque se você beber mais do que essas 4 doses, o que acontece? Você já cai no nível moderado ou pesado. Não, aí já muda a estrutura cerebral, dá vontade de beber mais, e aí vai aumenta o risco cardiovascular. Aumenta 2,3 vezes o risco cardiovascular. Então, parece que tem uma curva em U. Quanto menos você beber ou beber um pouquinho só, diminui a mortalidade. Mas se você for aumentando, vai aumentando o risco. Então, assim, será que vale a pena, né, entrar nesse risco? Então não teve muita proteção para quem é abaixo de 40 anos de idade. Olha, o pessoal enche o caneco, viu, abaixo de 40 anos de idade. Que é a época que a gente mais bebe. Né? Então, eu bebia mais antes dos 40, depois eu fui reduzindo. Agora estou reduzindo a cada vez mais. Agora já faz 2 semanas, estou precisando Quem sabe vinho. Você tá ali naquele nível mais baixo. Eu baixo. espero que eu esteja mais baixo. Então... Espero que vocês tenham gostado, Sapiens, desse novo formato, dividido em 3 vídeos menores durante a semana. As principais dúvidas vão ser os títulos desses vídeos. E a gente se vê na próxima DR das dietas. Beijo e abraço, Estevam e da Ana. Tchau, tchau.